Na hora da prova, eu pulo ou eu insisto na questão? Essa foi a pergunta de uma candidata para o vestibular de medicina da mentoria, minha aluna. E eu achei muito interessante essa pergunta, por isso eu trouxe ela aqui para conversar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como definir, como saber se aquela questão eu devo insistir para resolvê-la na hora do vestibular ou se é a questão que eu preciso pular? Como assim, Débora? Existem questões que eu preciso pular? Vamos entender um pouquinho sobre o vestibular de medicina da VUNESP para você conseguir ter condições de analisar isso. A prova ela é elaborada com questões fáceis, né? Um número pequeno e baixo de questões que são consideradas aí questões fáceis. Nós temos um volume grande de questões que são consideradas ali no nível médio, né, o nível esperado ali para os candidatos, e tem algumas questões que são mais exigentes, que são consideradas aí as questões mais difíceis. Então a prova, quando ela é feita, quando ela é elaborada, existem aí esses três perfis, esses três tipos de questões. Por que é importante você saber disso? Para que você saiba se na hora da prova você deve investir tempo e energia naquela questão ou não, se você deve pular. E aí existem alguns equívocos nos candidatos, inclusive uma coisa que eu expliquei para essa minha aluna é o seguinte: você não precisa e não deve, na verdade, se apegar ao tempo médio de questão. Por exemplo, o tempo médio para resolver cada questão são de 3 minutos. Então, se deu 3 minutos e eu não resolvi, eu vou pular e vou para a próxima. Não é bem assim, não é tão preciso isso, tá? Então eu tenho que entender que dentro do meu vestibular existem as questões fáceis, médias e difíceis, ok? Como que eu vou saber se essa questão é fácil, média ou difícil? Primeiro, tem uma série de coisas que eu preciso saber antes, né? Então eu tenho que ter estudado o conteúdo da prova, eu tenho que saber os conteúdos específicos, eu tenho que ter me preparado para aquela questão da forma que aquilo vai ser cobrado de mim. Tem uma série de coisas que eu preciso saber antes do meu vestibular. Partindo do princípio que você sabe de tudo isso, que você estudou o conteúdo correto, que você sabe as particularidades daquela prova, daquele vestibular que você vai fazer, partindo do princípio que você conhece as particularidades daquela prova, como que aquelas questões, aquelas disciplinas que você estudou serão apresentadas para você, estou partindo do princípio que você é um candidato que estudou da forma correta, do jeito que deveria estudar. Como que eu vou medir se eu insisto ou não? Como eu havia dito, não é por questão. No tempo de preparação, na hora do agora nessa fase que vocês estão, de estudar, de estar fazendo simulado, fazendo uma série de coisas, fazendo exercício, você precisa treinar duas coisas extremamente importantes que muitos candidatos não treinam e que, infelizmente, pode custar aprovação em medicina. Quais são essas duas coisas? A primeira, quanto tempo eu gasto para passar a minha resposta para o gabarito e passar limpo as minhas questões que eu fiz a lápis e quero passar a caneta. Isso é uma coisa que você precisa ter muito claro e você precisa saber. Porque na hora do seu vestibular, isso tem que estar dentro do tempo, ok? Porque se você fez tudo e não passou a resposta para o gabarito, você perdeu a prova inteira. Então essa é uma coisa que você precisa treinar. Peraí, quanto tempo, ok? Outra coisa extremamente importante que você precisa saber é o seguinte: você não necessariamente vai gastar 3 minutos em cada questão. Isso não existe, isso é média. Tá? O que é a média? A média eu pego o tempo total, a quantidade de questões e divido um pelo outro, vou ter a média de tempo para cada questão. Mas não significa que na hora da sua prova você vá gastar 3 minutos, 3,2 minutos em cada questão. Não. Terão questões e a prova é pensada, ela é planejada, não é feita aleatória, tá? Até porque a prova ela tem que ter pesos, né? Ela tem que ser compensada em algumas coisas. Então, se eu tenho uma questão que é um pouco mais exigente, eu vou ter uma questão que é um pouco menos, para compensar tempo. Isso tudo é pensado e planejado na hora de elaborar a sua prova, o seu vestibular. Então, o que eu preciso treinar nesse tempo que eu estou agora de estudar para o vestibular? Eu tenho que saber o seguinte: quando eu vou fazer simulado, uma coisa que eu ensino para os meus alunos, e aí vai a dica para vocês aqui, é o seguinte: a gente tem que cronometrar a prova, né? Eu vou fazer um simulado, então eu vou cronometrar quanto tempo eu gastei para fazer aquele simulado. Mais do que
cronometrar o tempo total do simulado, você precisa cronometrar o tempo para cada disciplina. Vou pegar o exemplo aqui de uma prova nível 2, porque fica mais fácil com os números, tá? Com a quantidade de questões. Então vamos pensar no seguinte, eu vou fazer uma prova que tem 80 questões, FAMERP, Santa Casa, ou qualquer outra. Só peguei o exemplo delas aqui para ficar claro para vocês. Vou fazer uma prova que tem 80 questões, 10 questões de cada, certo? 10 de matemática, 10 de física, 10 de química, 10 de português, 10 de geografia, 10 de história. Eu tenho lá 10 questões de cada disciplina, ok. Quando a gente fala para vocês cronometrarem, é claro que eu preciso ter o tempo total, né, que eu gastei para aquele simulado, para eu ter uma noção se eu terminei no tempo, se eu terminei com um tempo suficiente para passar a resposta para o gabarito, para passar limpo a minha redação, tudo isso tem que ter sido treinado antes. Não pode ser uma novidade na hora da prova. Mas, mais importante que isso, você precisa saber o seguinte, quanto tempo eu gasto para fazer 10 questões de matemática níveis 2? Vou pegar a FAMERP como exemplo. Quanto tempo eu gasto para fazer 10 questões de matemática do nível 2 estilo FAMERP? Por quê? Porque você vai gastar tempos diferentes. Então, para fazer 10 questões de matemática, você vai gastar X minutos. Para fazer 10 questões de português, pode ser que você gaste X menos tanto. Porque você não vai usar exatamente o mesmo tempo em uma questão de matemática, em uma questão de inglês, em uma questão de português. Não. O contexto inteiro tem que finalizar naquele tempo dado para você. Só que terão questões, matérias que para você é mais simples e tem matérias que exigem muito mais. Então, nesse tempo que eu estou estudando, que eu estou me preparando, eu tenho que ter uma noção de quanto tempo eu gasto por disciplina. Isso que é muito bacana, tá? Então, olha só, para fazer 10 questões de português, eu gasto X minutos. Para fazer 10 questões de matemática, eu gasto Y minutos. Para fazer 10 questões de história, tantos minutos. E você precisa treinar isso nos seus simulados, ok? Então, eu vou treinando isso. Então, eu vou fazer simulados, provas níveis 2, de 80 questões, do estilo FAMERP, que é o meu objetivo, que eu peguei FAMERP aqui para dar exemplo, tá? Que é o meu objetivo, e eu vou vendo isso. Peraí, é sempre a mesma coisa? É bem próximo disso? Não necessariamente vai ser o mesmo tempo, né? Mas é sempre assim, eu sempre gasto um pouco mais em matemática, eu gasto um pouco menos em química, eu gasto menos ainda em inglês. Por que, Débora, que eu tenho que fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte, gente, vamos supor, né, igual eu tive casos, né, de um aluno que falava assim, Débora, eu gasto mais tempo na prova de matemática. Isso não é um problema. Se o tempo total está dentro do previsto da prova, isso não é um problema. Eu gasto mais tempo em matemática, tá, mas eu faço a prova de química muito mais rápido. Ok, o tempo que você deixou de usar na prova de química, você vai usar onde? Na prova de matemática. E isso, gente, não é um problema. Entenda isso, não é um problema. Na verdade, essa é uma administração de tempo que a gente espera que vocês tenham na prova, ok? Por quê? Porque você não vai usar 3 minutos para cada questão, para cada disciplina. Isso não existe. Da mesma forma que na prova dissertativa, você não vai usar, eu vou pegar o número de questões, o tempo que eu tenho, vou dividir, é o tempo que eu vou gastar para cada questão. Não. Tem questões letras A, por exemplo, as letras A dentro da nossa prova, que vão ser muito mais simples que letras B. Então eu tenho que administrar esse tempo. Ficou claro? Então na hora do seu treino, na hora dos seus simulados, na hora dos seus que você estiver treinando, treine isso. Treine você medir quanto tempo você está gastando por matéria e não por questão. E aí você vai saber, eu devo insistir ou não? Peraí, quanto tempo eu tenho? Eu tenho 30 minutos para fazer essas 10 questões. Eu já gastei 20, ainda falta 50% da minha prova. Pula, próxima. Não, eu tenho 30 minutos para fazer essas 10 questões e falta só uma e eu tenho 10 minutos. Pô, você tem 10 minutos para queimar naquela questão. Então isso, gente, também faz parte de se preparar, ok? Que a gente acredita que se preparar para o vestibular é só sentar, começar a estudar matemática, física, química, geografia, história. Não. Por isso que é importante você entender que precisa ter um planejamento. Você precisa se planejar para realmente se dar bem no vestibular.
beleza? Então esse planejar é planejar tempo, aí, né, e vem outras perguntas, que matéria que eu faço primeiro, por que eu começo com essa disciplina, começo pela redação, começo pelas provas, por onde começar? Tudo isso é planejamento. Se você quiser que eu fale, né, sobre isso, por onde começar, como começar e o porquê de iniciar dessa forma, deixe nos comentários no vídeo aqui embaixo, que vai ser um prazer aí ver os seus comentários e vir aqui gravar um conteúdo para você. Se você gostou, se te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal, vai seguir no Instagram, porque tem muito conteúdo bacana que vai te ajudar a ser aprovado em medicina em menos de um ano, beleza? Então, eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!